Olá, bom dia a todos. O desafio de falar sobre mentor é porque eu mentoro há muito tempo, mesmo antes de saber que eu era uma mentora. E quando a gente está mentorando, a gente nunca pensa nesse processo, né? Mas eu entendi, principalmente, que ele é uma ferramenta. Mentorar é uma ferramenta de colaboração e que qualquer pessoa pode fazer, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, por isso que eu aceitei esse desafio e fiquei tão feliz com essa provocação. Porque se tem algo que me transforma, são as mentorias. Porque não é sobre a minha experiência, é sobre a experiência do outro. E quando a gente fala de liderança humanizada, é justamente isso, né? É ser um mentor como líder. Mas quando a gente pensa a respeito de mentores, o que vem à cabeça? Então, fechem os olhos um pouquinho. O que você lembra do seu primeiro mentor? Como é que ele fez você se sentir? Tenho certeza que você não está lembrando de qual foi o salário que você alcançou, ou se foi na época da faculdade, que nota você tirou no TCC, ou se foi uma promoção com o cargo que você queria. Talvez nem isso você lembre. Mas, provavelmente, o que você está lembrando agora foi o quanto essa pessoa te empoderou. O quanto ela fez você acreditar em você mesmo. Isso é confiança. E essa confiança só existe na troca. Então, essa provocação é principalmente para a gente lembrar que é através da mentoria que a gente se conhece. Essa sou eu, a Michelle Hack. Vou procurar contar a minha história através dessas mentorias que eu realizei. E eu gosto de dizer que liderar para mim é um ato de humanidade, porque como diz minha mãe, minha primeira mentora, que eu fui reconhecer aos 40 anos, ela sempre dizia, liderar é puxar à frente. Se eu tenho a habilidade de puxar à frente, porque eu não vou exercer esse papel. Esse papel, ele colabora com outras pessoas que talvez não tenham a mesma visão de levar um coletivo. Mas a gente pode puxar à frente em relação à nossa própria jornada, à nossa própria vida. Do que a gente quer para a gente, para onde a gente está indo. E isso eu só consegui entender fazendo muito trabalho voluntário, né? Sendo líder do Comitê Mundo Digital, do Grupo Mulheres do Brasil, e aí eu pude me transformar. Eu tive diversas carreiras. Não vou contar todas elas, porque daí é praticamente uma palestra inteira, mas só para vocês terem uma ideia, eu comecei como estilista, depois me tornei empreendedora, tive uma agência de comunicação, dei aula no meio desse caminho, me tornei consultora de growth, imagina. Trabalhei com muitas empresas de tecnologia e hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança. Do que me faz brilhar os olhos, que é principalmente desenvolver pessoas e fazer com que elas acreditem em si mesmas. Porque a gente tem todo o potencial que a gente precisa. E eu entendi isso a partir das mentorias que eu realizei. Então eu procurei trazer algumas logos que estão aqui de programas de mentoria coletivos e organizações, empresas que eu já mentorei. Não trouxe todas, mas eu trouxe algumas principais. O Open the Doors, quando eu desenvolvi ele, eu estava pensando justamente como é que a gente integra feminino e masculino dentro das organizações. E para isso a gente precisa de um processo de mentoria, para explicar como é que a gente desperta. E foi através de programas coletivos, como desenvolvimento de liderança dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo, que eu fui entender que esses programas estavam me ensinando sobre colaboração. E eu busquei olhar em mais profundidade para o termo mentor. Da onde ele veio? Eu gosto muito da filosofia. E ela sempre me desperta um sentir de uma maneira completamente diferente. Então, mentor, ele é um nome próprio. E ele veio da mitologia grega. A gente tem uma sabedoria tão antiga, né, nessas histórias que a gente conta de tempos em tempos, né, que a gente acha que elas estão perdidas, que não fazem sentido. Mas olha que interessante. Nessa obra de Odisseia de Homero, a gente tem um rei
que vai deixar o seu filho sozinho, porque ele está indo para a guerra de Troia. E esse filho era pequeno. E a esposa dele, a rainha, também ficou. E ele precisou deixar o lar dele. Mas ele entregou essa criança para o melhor amigo, alguém que ele confia. E principalmente essa pessoa tinha a responsabilidade e o comprometimento de trabalhar no desenvolvimento dessa criança. E ele se comprometeu com esse rei e fez isso. Só que esse menino, o Telêmaco, detalhe, né? Só lembrando, esse amigo, o nome dele era Mentor. E esse menino, o Telêmaco, enquanto criança, na fase da inocência, ele era muito inseguro, ele tinha muitos medos e muitas dúvidas. O que aconteceu com meu pai? Nesse momento, aquela figura paterna não estava desafiando esse menino. Aí entra a deusa Atena. Ela incorpora no Mentor, né, a deusa da sabedoria, e faz com que ele dá conselhos. Né, o Mentor faz com que o Mentor dê conselhos a Telêmaco, para que ele saia em busca do pai. E essa busca é uma busca pela maturidade, pelo protagonismo, pelo desenvolvimento dele, que esse mentor, com muita sabedoria, o orientou para fazer. Percebam uma coisa muito importante, ele orienta a busca, ele não segue o tempo todo do lado. Quem segue nessa viagem é o Telêmaco. E aí, se a gente olhar para esses símbolos, tem vários significados. Né? Telêmaco, nessa fase, é a fase da inocência. O mentor, que é um amigo, ele é um humano, o educador confiável, que teve a intenção desse comprometimento. Percebam que aqui a gente não usa o termo escutativa, mas nesse momento que ele tem a intenção de se comprometer, ele está ouvindo essa pessoa e está em presença com ela, com esse menino. A partir do momento que ele está em presença, acontece uma coisa que é justamente você acessar uma sabedoria maior. Porque quando a gente está servindo o outro, a gente não está pela gente, a gente está pelo outro. E é nesse momento que a gente passa a ter acesso a uma sabedoria que vai além da gente, que muitas vezes, talvez já aconteceu com vocês, de você estar dando conselho para alguém e de repente você falou alguma coisa que nunca te ocorreu, que você deu um conselho que você nunca deu para ninguém, mas saiu naquele momento. E às vezes até você viu lágrimas do outro lado, da pessoa se emocionar e dizer, é isso que eu precisava ouvir. É sobre essa sabedoria que a gente acessa nesse momento quando a gente tem escutativa. E é isso que gera confiança, porque a pessoa reconhece dentro dela, ela se atravessa daquele sentimento de que, poxa, eu posso confiar mesmo nesse instinto, nessa vontade de buscar pelo meu pai. E aí que a gente enxerga essa maturidade, esse desenvolvimento da pessoa realmente, né? Aqui está indo para a vida adulta, mas quantas e quantas vezes na nossa vida a gente precisa largar aquele medo que a gente tem para a gente buscar o novo, para a gente sair fora da nossa zona de conforto. E isso é sobre protagonismo, para a gente desenvolver o nosso próprio legado. E mentor, é a partir desse momento que eu comecei a entender que mentor é a pessoa que facilita. É a pessoa que está do seu lado, te fazendo reconhecer coisas que talvez você nunca conseguiria sozinho. Porque a gente precisa do espelhamento do outro, a gente não faz nada sozinhos. E olha que interessante, né? Essa jornada é uma transição. Aonde é que a gente vê essa transição? Nesse exato momento do que a gente está vivendo. A gente está vivendo um dos momentos de maior transição de eras. Porque alguns chamam de a era da inteligência expandida. Porque não é mais somente sobre a nossa inteligência humana. É sobre cooperar com a inteligência das máquinas. E aí, quando a gente olha para esses números do Fórum Econômico Mundial, que eu gosto muito de olhar, ele traz coisas que daqui a 5 anos, e na verdade tem muitas situações que já estão acontecendo exatamente agora, nesse instante, porque está evoluindo tudo muito rápido, que 26 milhões de empregos devem desaparecer. 59% da força de trabalho vai precisar de treinamento. E imagina, 39% do que a gente faz hoje, a gente não vai mais fazer no futuro. Em 5 anos, talvez até menos, gente. Eu acredito que é muito menos. Então, se isso tudo está mudando, o que a gente está fazendo para mudar? A gente está usando as mesmas receitas de sempre, estudando, se alimentando de cada vez mais conhecimento.
sabendo que a gente vai ter um copilot do nosso lado de conhecimento. E o que ele precisa de nós? Habilidades humanas. Esse mesmo fórum está dizendo que a gente precisa desenvolver soft skills. A gente precisa trazer os nossos talentos. E aí, se a gente olha para isso tudo, a gente está vivendo uma crise de excesso de dados, mas escassez de presença. 76% dos líderes estão falando que não conseguem se relacionar com a geração Z, que é mais difícil. Porque muita gente está falando, nossa, esses jovens não são comprometidos, eles não querem trabalhar. E muita gente, inclusive, está falando que quer mudar de emprego o tempo todo. Né? Tem pesquisas falando que 84% dos executivos buscam ativamente por recolocação, ou estão disponíveis para mudar. A gente acha que vai ser num outro lugar que a coisa vai ficar melhor. Porque a gente esqueceu que a gente é a empresa. A gente faz parte do trabalho. A gente é a mesma espécie desses novos jovens. E tem uma coisa que me assusta ainda mais. Em cada 5 pessoas no mundo se sente sozinha no trabalho. Isso quer dizer que a gente não está mais desenvolvendo amigos dentro das empresas. Na verdade, a gente está vivendo até uma atrofia social, que muitos já falam, tem muita pesquisa falando sobre isso, né? Que é muito recorrente para esses jovens. A gente ouve, eu tenho mães amigas, eu não tenho filho, mas eu tenho várias mães amigas de criança pequena, adultos, adolescentes, e elas me falam, Michele, uma coisa que é impressionante é o quanto eles conversam pelas telas, mas eles não conseguem conversar pessoalmente. Eles não desenvolvem essa habilidade. E aí essa pessoa chega no mercado de trabalho, o que acontece? Ela não se comunica. A gente precisa falar a língua dessas pessoas para que a gente consiga trocar e ela possa aproveitar daquele momento. Porque o trabalho é uma das formas da gente se expressar no mundo. Então, por que a gente não torna ele um lugar melhor? E se a gente fizer amigos, melhor ainda. A gente está vivendo um apagão de talentos, já que o Fórum Econômico Mundial está falando, né? Já que está falando todo mundo que a gente tem que desenvolver soft skills, criatividade, como o Caio, né, trouxe tanto na fala, explicando o Creative Morning. É uma habilidade que eu acho maravilhosa quando explicada pela filosofia. Né? Platão dizia sobre acessar o mundo das ideias. Então, se a gente tira o nosso ego da frente, de deixar de acreditar que a gente tem todas as informações, como é que a gente acessa esse plano das ideias? É no encontro do outro. É justamente nesse lugar que a gente consegue ser mais criativo, porque são nessas trocas que a gente consegue desenvolver essa habilidade de escuta. E a gente não escuta apenas com os ouvidos. A gente escuta com o coração. Eu gosto muito de olhar para isso tudo e entender que nós somos o planeta, assim como nós somos uma espécie sociável. Então, não dá mais para a gente falar que nós estamos no planeta. O planeta está com desequilíbrio ambiental. Nós, humanos, também estamos com desequilíbrio emocional. O mesmo desequilíbrio que acontece para o lado de fora está acontecendo para o lado de dentro. E a filosofia já falava. Tudo que acontece acima, acontece abaixo. Tudo que acontece dentro, acontece fora. Filosofia hermética. Olha quantos milhares de anos. O que a gente está fazendo para mudar isso? A gente precisa lembrar que, de novo, a gente depende do outro. Yuval Noah Harari vive falando isso, que a gente é essa espécie sociável. A gente não foi feito para viver sozinhos. Por mais que as tecnologias façam parecer que é isso, mas não é. Eu gosto muito de uma pergunta que eu trabalho muito nessas fases de transição. Quando as pessoas me procuram para uma mentoria individual, a primeira coisa que eu pergunto é: o que te faz brilhar aos olhos? E tem uma coisa que eu sempre recomendo dentro das organizações, para todo líder que quer restaurar essa conexão entre as pessoas do seu time. Estabeleça a hora do cafezinho. A hora do cafezinho é uma conversa sem pauta, que a gente simplesmente está a serviço de ouvir. A gente tinha tantos desses momentos. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muitos amigos no trabalho. E a gente não está fazendo mais. E eu ouço isso em todos os grupos que eu faço mediação. E a gente precisa entender que essa pergunta simples, o que te faz brilhar os olhos, a primeira vez que chegou para mim, gente, eu perdi o chão. Sinceramente, eu me emocionei. E eu nunca tinha chorado no meio de uma reunião.
E é uma mentora, uma mulher que me acolheu. Porque o que me ocorreu foi, há tanto tempo, eu dou aula, eu compartilho conteúdo, e eu nunca tinha entendido que o que me fez brilhar os olhos foi um momento de presença dentro de sala de aula. Foi um dia que eu entendi que não era sobre o meu conhecimento, era sobre o conhecimento das pessoas que estavam comigo. E que, de repente, naquele momento, eu estava tão presente e tão relaxada que eu falei exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. E nem eu mesma tinha pensado sobre aqueles conceitos que foi falado naquela aula. É como se eu estivesse me vendo completamente de fora, sabe? Um momento de flow. Esse é o jeito que eu aprendi a explicar o que é um momento de flow. E aí, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, eu quero que elas pensem que é nesse momento que a gente consegue tomar consciência de algo essencial, que são os nossos dons e os nossos talentos. A gente tem sonhos, né? A gente imagina para onde a gente vai, mas sempre é a partir de quem somos. Eu sempre falo que mentorar é mediar passado e futuro, com presença, com presente. Porque não é sobre o caminho que você está enxergando. Você não pode chegar para outra pessoa e dizer, faça isso, faça aquilo, vire aqui, vire ali. A pessoa não vai conseguir se desenvolver. Ela não vai conseguir enxergar a mesma solução que você, porque ela não está experienciando. Mas a partir do momento que a gente faz perguntas, para a gente provocar hipóteses, a pessoa começa a fazer um caminho de volta. Quantas vezes a gente fez isso? Com a gente mesmo. E se a gente entender que os nossos dons e talentos, o que é um dom? É um gift. Eu gosto muito dessa palavra em inglês. É um presente. A gente nasceu com esse presente. Como é que a gente não tem consciência de qual ele é? Então, quando alguém te pergunta, você tem a oportunidade de pensar sobre esse momento. E, principalmente, eu gosto muito de olhar para a linha da vida, os nossos marcos de sucesso. Porque a gente precisa ser objetivo ao mesmo tempo. Tangibilizar as coisas. Por onde a gente passou profissionalmente? Né? Que cargo que foi, que empresa que foi? Isso é tangibilizar os nossos marcos de sucesso. Mas o mais importante é, quais desses momentos te fez brilhar os olhos? Então eu quero fazer um exercício com vocês para a gente elaborar um pouquinho isso. Fechem os olhos. Escolham um lugar onde vocês trabalharem e uma atividade que vocês fizeram que fez brilhar os olhos, que deu aquela alegria que saiu do fundo do coração. Voltem para aquele lugar, imaginem esse lugar. Agora, imaginem, relembrem o que vocês faziam. Como vocês faziam. Como você se sentia fazendo. E o mais importante, o que as pessoas falavam de você quando você fazia. Agora, podem abrir os olhos. Vou pedir para que fiquem de pé. Não vai dar tempo da gente trocar de cadeiras, mas virem para o lado. A gente vai fazer em dupla. Você vai contar isso para outra pessoa. Quem estiver ouvindo vai sentir o que a outra pessoa disse. Preste atenção no que você sente, o que te atravessa, tá? Porque senão a gente vai ficar pensando em solução. Não é para pensar em solução. Se necessário, façam perguntas para ajudar essa pessoa a elaborar melhor isso, ajuda no autoconhecimento. E no final, entregue uma contribuição. Todo bom mentor entrega alguma coisa, porque quando a gente é atravessado, a gente tem uma tendência natural a devolver para outra pessoa. Você devolve o que você quiser, seja um contato, seja um livro, seja uma citação que te atravessou. A gente vai ter exatamente 5 minutos para a gente fazer isso dos dois lados. Quando der 2 minutos e meio, eu vou avisar para a gente trocar, tá bom? Vamos lá.
Se a gente entender esse momento que a gente viveu aqui por alguns pilares, eu gosto muito de refletir sobre o que eu vivo, nas experiências de troca que eu vivo. E, gente, é sempre muito parecido. A gente precisa tirar a pessoa da zona de conforto. Então, é muito difícil para a gente largar aquilo que a gente acredita que é certo. A gente foi configurado mentalmente, né, a escolher um lado, ou direita ou esquerda. A gente esquece que existe a verdade sua e existe a verdade do outro. E existe os fatos que estão ocorrendo. E cada um, em cada ponta, aonde estiver olhando o que está acontecendo, vai ter uma verdade para aquele momento. Então, a verdade é uma perspectiva, ela não é nossa. A partir do momento que a gente entende isso, a gente também entende de que não adianta eu enxergar a solução para o outro e sair dizendo, faz isso aqui, vai por ali. Porque ele não vai ter essa experiência de transformação. Agora, isso lembrando da gente, tá? Quantas vezes alguém tentou ensinar uma coisa para vocês, pegando pela mão, né, dar o peixe, e você só aprendeu quando você aprendeu a pescar? Quantas vezes? Porque a gente foi ensinado que mentorar é sobre isso, e a gente buscava as respostas prontas. Então, não é sobre entregar a resposta, é estimular as hipóteses, igual a gente faz na inovação. Eu gosto muito de mentorar eventos de inovação, é exatamente sobre isso. A gente tem que tirar a pessoa da zona de conforto, fazer muita pergunta, deixar ela extremamente confusa, porque a gente não foi ensinado a pensar em problema. Quando a gente está numa fase de ideação, a gente já quer trazer uma solução. Acontece em todos os lugares, em todas as maratonas. É um fenômeno, porque a nossa cabeça é assim. A gente foi ensinado a pensar em solução. E, na verdade, o mentor ele precisa criar pontes. Essas pontes de conhecimento do que você está vendo, que talvez a outra pessoa não viu. E, acima de tudo, quando eu falei para vocês entregarem alguma coisa, quando a gente cria a ponte, a gente entrega para essa outra pessoa. Essa ponte pode ser um contato, pode ser uma pessoa, porque você viu aquele seu colega falando com tanto brilho nos olhos por algo que ele é tão apaixonado, que você lembra de imediato de alguém. A gente precisa colaborar e devolver para essa pessoa. E às vezes vai ser uma citação, às vezes vai ser um livro. E muitas vezes são esses pequenos gestos que nos transformam. Então a gente precisa também estimular o erro consciente. Porque se a gente não estiver disposto a errar, se a gente não estiver disposto a deixar a outra pessoa viver a experiência por ela mesma, como é que a gente vai se desenvolver? Como é que o outro vai se desenvolver? É sobre aprendizados. A vida é uma jornada de aprendizados. E quando a gente faz isso, a gente está despertando o pensamento crítico. Porque a gente não está dando a resposta, a gente está fazendo perguntas, a gente está criando pontes, a gente está provocando hipóteses, a gente está contribuindo com algum conhecimento novo. Isso dentro da nossa cabeça faz uma mistura incrível de vários pontos de conexão. E eu não sei se vocês perceberam um detalhe muito importante. Eu pedi para vocês voltarem num tempo e espaço extremamente objetivo. Um lugar, uma empresa, um cargo. Isso é a mente objetiva. Nós, enquanto humanos, nós temos essa habilidade. Como diz Yuval Noah Harari, nós somos a única espécie que vive duas realidades, objetiva e subjetiva. Então, a partir do momento que vocês trouxerem um objetivo, vocês tiveram uma oportunidade de trabalhar o subjetivo, o contextual, que é como vocês se sentiram. A partir do olhar do outro, a gente reconhece aspectos nossos que a gente não viu. Então, levem isso como um presente, mas principalmente para que a gente entenda que isso é uma forma de guiar autoconhecimento. Então, quando a gente está mentorando, a gente está possibilitando que a pessoa se conheça. E quanto mais ela se conhece, mais ela vai estar se desenvolvendo e vai estar se preparando para esse futuro que precisa ser cada vez mais humano. Porque todo mundo está dizendo isso. Tudo que a gente aprendeu, que a gente achava que era a solução que a gente tinha que fazer, as máquinas vão fazer. E o que sobra para nós? Essa conexão. Porque a partir do momento que a gente ajuda a outra pessoa, a gente não fica mais feliz. Não dá uma alegria interna? E quando a gente fica alegre, o que acontece?
nossa, chuva de ideias. Como a gente fica criativo? Então, mentorar é exatamente isso. É inspirar esse coletivo. E eu gosto de dizer que é inspirar a ética. Porque quando a gente troca com alguém, a gente vai ter um cuidado de não ser ganancioso, de não ser egoísta, de fazer algo que seja bom para o outro. Então, a gente acaba tendo um comprometimento com a ética. A gente se desenvolve um pouquinho mais, eticamente falando. Então, olha que impressionante. Um líder mentor, liderança humanizada é sobre isso, é sobre unir essas pontas. Objetiva, subjetiva. Porque, como diz a neurociência, a gente acha, né, que nós somos seres racionais, mas a verdade é que nós somos seres emocionais que pensam. Olha como é diferente, inverte o caminho. Então, a gente precisa ter consciência disso, principalmente em momentos como esse, e estar mais disposto ao outro. E eu gosto muito de uma frase da Maya Angelou, que me atravessou há muito tempo. E ela me faz sentir coisas sempre que eu paro e penso nessa citação. Por que Maya Angelou? Ela é a mentora de uma das mentoras que eu mais admiro, a Oprah. Ela já morreu, é uma escritora, é uma bailarina, ela é uma multiartista. Mas a obra dela permanece. E permanece numa pessoa que é uma comunicadora, que é uma filantropa, que está aí pensando em como é que a gente resolve questões sociais também. E se desenvolvendo enquanto líder, enquanto mulher, que para mim é importante, ter pares também. E ela sempre dizia, né, tem essa frase que a gente vê em tantos lugares, as pessoas se esquecerão o que você disse, o que você fez, mas jamais se esquecerão como você as fez sentir. É por isso que eu comecei aquela pergunta, lembrando do seu primeiro mentor, como ele fez você se sentir. Porque a gente não vai lembrar do método que ele usou, a gente não vai lembrar de todas as palavras que ele disse, do conhecimento que ele tinha, porque a gente sempre buscava alguém que sabia muito mais do que nós. A gente vai lembrar de como essa pessoa fazia com que a gente se sentia. E olha que incrível, nesse momento que a gente vive, é sobre troca, é sobre colaboração. Esse futuro para onde a gente está indo, ele precisa ser muito mais humano, muito mais consciente, para que a gente lembre de que é fazendo essas trocas que a gente realmente se desenvolve. E eu gosto muito de olhar para o futuro do trabalho a partir de um lugar de que eu já desenvolvi por muitos anos, sobre a experiência do cliente. Eu amo desenvolver a jornada do cliente. Mesmo hoje, quando eu faço treinamento para as organizações, de vez em quando estou eu lá desenhando uma jornada do colaborador. Por que eu faço isso? Quando eu entro num desafio, às vezes eu ouço das empresas, eu preciso trabalhar o desafio de produtividade, porque a gente não está mais entregando o resultado. E aí, quando você pergunta para as pessoas do time, como é que você está olhando esse desafio, ela fala, olha, a gente precisa olhar 5 dashboards por dia. E aí, a gente pensou aqui que a gente vai criar aqui uma IA que vai ler esse dashboard. Está vendo aonde a gente vai? A gente vai para a solução. A gente pensa exatamente em mais uma ferramenta, porque a gente foi ensinado a ser assim. Agora, quando a gente entende que o que a gente está fazendo aqui não é mais para servir a organização, mas servir ao cliente, que o mais importante é o outro, como vocês fizeram aqui individualmente, o que é a experiência do cliente? Se a gente entender como é que ele vai compreender o nosso trabalho, aí sim a gente consegue fazer as perguntas mais interessantes. A gente precisa mesmo de todas essas ferramentas? E é bom a gente começar a fazer essas perguntas logo. Porque é a partir dessa nossa visão estratégica que a gente, de fato, vai encontrar essas soluções que precisam ser desenvolvidas a partir de tantas ferramentas que a gente tem agora. Porque não se enganem, a inteligência artificial vai substituir muita atividade mesmo. Aqueles números não é para depois, está acontecendo agora. Então a gente precisa, cada vez mais, enxergar o valor das pessoas à nossa volta, para que, de fato, a gente consiga, juntos, fazer as transformações que precisa. Porque o futuro do trabalho, o crachá, o cargo, ou se você vai empreender, isso é só um símbolo. Né? Trabalhar é uma das expressões de quem somos. Mas o valor é o que você entrega
todos os dias, no legado, que é como você faz as pessoas se sentirem. Porque depois que passar anos, daqui 5 anos, quando você lembrar de uma empresa onde você trabalhou, ou de uma organização como essa, você não vai se lembrar de qual foi o salário que você ganhava, ou dos títulos, as certificações, se você é acadêmico, mas você vai se lembrar de quem estava do seu lado. Assim como eu me lembro dos meus amigos, que mesmo hoje, eu sendo empreendedor, individual, eu procuro sempre estar em ecossistemas como esse, né, como o Learning Village, eu sou residente aqui, né, como Open the Doors, por mais que eu tenha conhecimento em tantas áreas diferentes e possa atender o meu negócio em tantas pontas. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha, gente. Não é sobre conhecimento, é sobre troca. Agora, quando eu tenho outra pessoa me provocando reflexões, aí sim as coisas mudam. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente está num ecossistema. Então, é independente da gente trabalhar dentro de uma organização ou ser empreendedor, a gente precisa das trocas. E é sobre isso que a gente precisa para tornar um mundo muito mais humano, mais sustentável e criar as inovações que nós precisamos desenvolver. Então, esses são os meus conteúdos que unem liderança humanizada, estratégia. Quem quiser me seguir e quiser levar para essa organização, né, também pode me chamar. Obrigada.